A huge number of challenges for your father to lead the nation against. But someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. And that's also why my father just named it as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro. E aí, meus amigos, vocês se lembram de quando o Lula era presidente e de que havia muita gozação e muitas piadas com o fato dele não falar inglês, por exemplo, e com várias outras questões, com o fato, por exemplo, dele ter uma pronúncia de palavras mesmo em português que não era a mais adequada. E agora nós temos o quê? Temos aqui a entrevista com o filho de Jair Bolsonaro para a Fox. E aí nessa entrevista ele se propõe a falar inglês, mas a questão é que tentar falar inglês numa situação dessas, em que você não tem um inglês muito bem treinado, muito bem preparado, pode se tornar mais constrangedor do que dar entrevista em português. Porque se você dá entrevista em português e alguém traduz corretamente, você consegue se expressar de uma forma melhor. E não fica parecendo o Anderson Silva, não fica parecendo o Joel Santana ou qualquer outra pessoa que se meteu a falar inglês e transformou o seu depoimento, a sua entrevista em algo absolutamente constrangedor. E eu acho que essa entrevista com o filho de Bolsonaro não foi diferente. E esse pessoal, a oposição, o pessoal que sempre foi oposição ao Lula, sempre fez piadas e fez muita zombaria com o fato de o Lula não saber falar inglês. Mas tentar falar inglês dessa maneira aqui também fica pior, a emenda fica pior do que o soneto. Vamos então para alguns trechos dessa entrevista para vocês entenderem como que não ficou bem mesmo, ficou constrangedor. A huge number of challenges for your father to lead the nation against. Good evening, Louis and everybody. Primeiro ele dá uma boa noite, ele fala assim com boa noite. Good evening, Louis. Good evening, everybody. Ele fala um everybody, né? Bem assim, com a pronúncia bem brasileira, claro, mas é uma pronúncia bem longe da pronúncia em inglês mesmo. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead, but someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. Thanks about the space. Obrigado sobre o espaço. Ele tava tentando falar thanks for the space here. Alguma coisa assim. Minha pronúncia também não é boa, gente, mas assim, né? Eu sei dos meus limites e parece que ele não sabe dos limites dele. Essa é a impressão. Eu sei que minha pronúncia também não é boa. Agora, essa questão de sotaque, todo mundo tem sotaque. Não adianta, não quero ter sotaque. Sempre vai ter, todo mundo tem. Quem mora no sul dos Estados Unidos tem um sotaque. Quem mora no norte, quem mora no Brasil tem sotaque de brasileiro. Sempre teremos sotaque. Acho que não é disso que a gente tem que fugir mesmo, não é o caso. Mas aí no caso dele, ele compromete a própria comunicação. E isso que é comprometedor e é constrangedor. Vejam como o tradutor aí na legenda foi bonzinho com ele, né? Ele fala que we have to clean up a lot of mess and a lot of corrupt. Ele quis dizer a lot of corruption. Nós temos que fazer uma limpeza aí na bagunça e na corrupção. E o sujeito que fez a legenda foi bonzinho com ele e ajudou. Mas ele falou o que mesmo? Se a gente for traduzir, o que o americano ouviu? Nós temos que limpar a bagunça e um monte de corrupto. É isso que ele falou. Não ficou bem. And that's also why my father just named it as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro. Aí ele tá querendo dizer que o pai dele nomeou, por isso que o pai dele nomeou o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro. Ele se atrapalha bastante com a pronúncia do juiz, vocês podem observar, fica uma coisa assim quase que incompreensível. E ele não fala ministro da Justiça, ele fala Ministério da Justiça. Ele nomeou o Ministério da Justiça, o juiz tal lá. E aí ele fala que foi por isso que o pai dele just named o ministro. Não é just named, just name, to name é enunciar, enuncie, cite, name something, não é nesse sentido. Então, foi por isso que meu pai enunciou, foi por isso que meu pai citou judge, não existe essa palavra judge, o juiz, judge. A questão é que até mesmo eu faria uma consultoria, iria verificar com meus pares se eu teria condições de dar uma entrevista. Então eu tô aqui também falando como eu falaria, mas pode ser que eu desse vexame também. Esse que é o ponto. Não estou entrando no mérito de que eu teria mais capacidade que ele ou coisa parecida, mas é que para
ir para uma situação dessa, uma situação de entrevista, uma entrevista numa rede nacional lá americana, onde muitos americanos vão assistir, ele se expressando em português, ele teria muito mais qualidade na expressão dele. Ele se meteu a se expressar em inglês, ficou muito abaixo do que ele mesmo pode apresentar. We are going to have as Economy Ministry Mr. Paulo Guedes. Aqui ele fala que teremos como Ministério da Economia o Paulo Guedes. Ele não fala como ministro, ele fala como ministério. As Economy Ministry. Isso é ministério, né? Ministro. Ele teria que ter falado Economy Minister. Who is graduated in the Chicago University. Paulo Guedes não se graduou na Universidade de Chicago. Paulo Guedes se graduou pela Universidade Federal de Minas Gerais. Paulo Guedes somente fez o doutorado, quer dizer, fez o doutorado lá. Então ele errou uma informação, acabou errando também, provocando um erro aí com essa informação. And he's going to do a lot of privatization. E aqui um dos erros que ficaram mais feios. Ele fala assim, he's going to do a lot of privatization. Ele vai fazer um monte de privatização. Traduzindo é literalmente isso, não é ele irá fazer muitas privatizações. Não fica bonito. Nossa, imagina pro espectador americano, pro ouvinte americano ouvindo isso. É constrangedor. And also pension reform, tax reform, but the details, it will be his team who is going to tell for the investors. Aqui uma pronúncia que eu acho até engraçadinha, porque muitos brasileiros acabam fazendo, mas é assim, é muito distante do som original. Pension reform, que ele quis dizer pension. Ele sabe que é pension, mas ele acabou caindo nesse erro lá de quando ele começou a aprender inglês e do rebolation, do povo falar on e não pension. Pension, não é pension. But anyway, we are really looking forward because Brazil is changing from a huge socialism to a much more liberal economy. E aqui, claro, né, nem a questão somente do inglês, mas é a questão de que ele está falando que o Brasil está saindo de um grande socialismo, de um enorme socialismo para uma economia liberal. Que é isso, também é vergonhoso, porque não há relação alguma com o socialismo. A propriedade dos meios de produção no Brasil não é estatal, não é predominantemente estatal. Isso que configuraria o socialismo e mais uma série de outras características, controle de preço, controle total de preços de tudo, economia planificada, planejamento central. Não há nada disso, então é vergonhoso que outros ouçam isso, como se o Brasil fosse socialista antes e nada, nenhuma relação com isso. Então é vergonhoso aqui pela falta de conhecimento mesmo, pela tosquice da afirmação que ele faz, da alegação que ele faz. So, what I came to do here in US, it's also the first step to rescue our credibility. Right. E ele fala que foi para os Estados Unidos para resgatar a nossa credibilidade, mas desse jeito fica muito difícil, até mesmo com os americanos, com os quais eles estão tendo uma relação de lambe-botas. Até mesmo com os americanos isso fica difícil dessa maneira aí, meu amigo. And to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore. We are not going to be a socialist country anymore. Não é country, country. A pronúncia é country, é bem simples. And we are really excited to be really close of US. Eu acho que quando ele fala que eles estão animados para voltar a ficar bem próximos dos Estados Unidos, poderia traduzir mais literalmente. Nós estamos muito excitados em ficar bem pertinho novamente dos Estados Unidos. Uma coisa bem lambibotas mesmo. Yes, my father as Trump, he doesn't follow the politically correctly. Aqui ele já tenta falar que o pai dele não segue o politicamente correto. E ele diz assim: My father, he doesn't follow the politically correctly. Traduzindo literalmente seria assim: ele não segue o politicamente corretamente. Então vocês vejam que ficou bem sem sentido, ficou complicado, não é? We would love to change the embassy of Brazil from Tel Aviv to Jerusalem in Israel. We are looking forward to non-recognizing the last election in Venezuela, where you have much more than 80% of people that didn't go vote. We are looking forward to not recognize. Ele falou, we are looking forward to no recognizing
E olha o que ele fala, que é a questão de conteúdo. Ele fala que houve uma abstenção na última eleição venezuelana, eleição presidencial, de muito mais do que 80%. É exatamente isso que ele fala. Ele poderia ter falado somente de mais de 80%, mas ele fala de muito mais, ficou até, né, estranho, muito mais de 80% de abstenção. E não é isso que ocorreu lá. Vamos pegar aqui o site da BBC, a informação é qual? Que em um pleito com baixa participação de eleitores, a abstenção foi a grande vencedora, atingindo um índice de 54%. Mas esses caras adoram distorcer dados. Tudo bem, foi um índice grande, mas não foi mais de 80%. Para que fazer esse tipo de coisa? Para que mentir, distorcer dessa forma a informação? Para que isso? Bom, então é isso. A questão aqui, a questão principal é que ele não precisava ter dado essa entrevista em inglês. Eu acho que os próprios pares dele, os correligionários dele poderiam terem informado a ele sobre isso. Ele poderia ter tido uma consultoria melhor sobre isso. Eu espero que ele tenha, pelo menos, talvez aí aprendido um pouco que da próxima vez talvez seja melhor nem ir para os Estados Unidos, porque ele indo para os Estados Unidos ele talvez tenha criado também uma série de complicações, porque ele já anunciou uma série de medidas que teriam de ser tomadas, atropelando as próprias manifestações do Ministério das Relações Exteriores, então do ministro das Relações Exteriores do pai dele. Então isso também já cria uma série talvez de complicações, fora todas as séries de complicações relacionadas ao fato de que querem mudar a embaixada. Um erro, inclusive, porque esse tipo de apoio ele pode comprometer um saldo importante na nossa balança comercial com países árabes, que é um saldo positivo, que isso pode ficar comprometido, além de também começar a trazer para o Brasil uma coisa que a gente ainda não tem, que são ataques terroristas. A gente pode começar agora a sofrer ataques terroristas em função desse tipo de apoio, um apoio mais unilateral, um apoio que fica na barra da saia dos Estados Unidos, uma relação em termos de relações exteriores muito mais fragilizada do que a gente tinha antes. Então a gente poderia ter um contexto muito melhor hoje para o nosso país em termos de relações exteriores, em termos geopolíticos, e eles já estão anunciando passos para trás, passos com menos independência. Isso é tornar o país muito mais dependente de uma única fonte aí, de uma relação com os Estados Unidos, que é uma relação comercial que tem déficit. Então, relação cujo saldo na balança comercial da relação dos dois países é um saldo deficitário. Então, é um saldo negativo. A gente perde muito mais do que ganha. Vamos ver onde vai dar tudo isso, não é? Eu acho que quase não há risco de dar certo. E também não vejo motivos, por enquanto, para otimismo. Porque as evidências, por enquanto, são de patetice. Não vejo motivos para ficarmos otimistas, porque o que eles vêm anunciando é muito ruim em vários setores, para várias perspectivas. É isso então. Um abraço. Falou, pessoal.